Meus irmãos, recebam a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você trouxe seu exemplar da Bíblia Sagrada, abra por gentileza em 2 Reis, capítulo 7. O pastor estava profetizando abundância e a epígrafe é Eliseu, quase que eu falava, Elisa prediz, ó. Eliseu prediz a abundância de víveres. Aleluia! Não é? Eu estou ali, ó, com Eliseu. Glória a Deus. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 7. Enquanto você acha, eu externo minha gratidão por essa oportunidade gloriosa de fazer menção da palavra de Deus. Quero louvar o Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Assim que eu tenho falado, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia. Diz assim: então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Sírios, e chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro e vestidos, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, dali também tiraram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa do rei. Aí no verso de número 16 está escrito assim: então saiu o povo e saqueou o arraial dos Sírios, e havia 1 medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele, porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se fazer isso, e fazer
conforme essa palavra, e ele disse: eis que verás, mas com os teus olhos, porém, não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar sobre atitudes ungidas. E Deus quer te dar sabedoria de tomar atitudes abençoadas. Amém? Para esse mês de setembro, Deus quer ungir a tua mente, ungir teus sentimentos, para que você não se engane com as circunstâncias. E o pano de fundo aqui, irmãos, a circunstância aqui é uma circunstância comum a todos os personagens. O rei Ben-Hadad estabeleceu um cerco em Samaria, e a porta de Samaria foi fechada de tal maneira que não se entrava nem saía, a tal ponto que eles ficaram sem o mercantilismo usual e começaram a passar uma fome extrema. A fome foi tão periclitante que a Bíblia vai relatar o primeiro caso de canibalismo que nós temos conhecimento nas Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que o rei então estava passando e uma mulher interpela ele e fala para ele fazer justiça. E ele diz: onde que eu vou te fazer justiça? Da era do lagar, ou seja, quem eu sou para fazer alguma coisa para você? E ela disse: a minha vizinha falou para a gente comer o meu filho. Olha só, irmão, você já imaginou um negócio desse? E no dia seguinte nós então prepararíamos o filho dela para comer. E eu fui lá e comi o meu filho junto com ela. Aí a gente não pode imaginar o que é isso, não é verdade? A Bíblia diz que elas mataram uma criança e comeram essa criança. No dia seguinte, a vizinha poupou o filho dela, e essa mulher ficou revoltada e parou o rei para o rei fazer justiça a ela. E sabe, irmãos, o rei estava passando fome, aquela mulher estava passando fome, a vizinha estava passando fome, Eliseu estava na condição da fome, os 4 leprosos estavam na condição da fome, mas a diferença de atitude entre todos esses personagens é muito absurda. Sabe, a prova nos é comum. Os apóstolos vão dizer assim, que a gente não devia se espantar com a ardente prova que vem sobre nós, porque a prova nos é comum como cristãos, nos é comum como nação. Nós todos, se a gente pegar o microfone e vir contar a prova, eita que a gente chora a noite inteira, não é, pastor? Porque todo mundo está numa prova, está sendo desafiado a alguma coisa. Tem alguém na prova aqui essa noite? Oh meu Deus, a começar pela pregadora. Irmãos, a prova nos é ardente e é comum. Aquelas mulheres estavam passando a mesma coisa, mas aquela mulher se precipitou, ela não confiou em Deus. E se ela tivesse esperado menos de uma semana, ela teria poupado seu filho, não haveria canibalismo na casa dela, ela não teria esse desgosto, essa frustração na vida dela, porque era só uma questão de pouco tempo para a vitória chegar. E com isso eu já digo para você: não se precipite, em nome de Jesus. Está faltando pouquinho para a vitória chegar, amém? Profetiza para o seu irmão, fala: irmão, não se precipita não, aguenta só mais um pouquinho, irmão. É só mais um pouquinho. Pode estar à distância de mais uma oração o teu milagre. No caso dessa mulher, era menos de uma semana. Ela poderia ter poupado o filho dela, mas a incredulidade faz você tomar uma atitude desastrosa de precipitação. A gente se precipita com palavra, com atitude, com pensamento. A coisa fica apertada, a gente já pensa em pedir emprestado, a gente já pensa em se expor, a gente já pensa em fazer um escândalo, a gente já pensa em rodar a baiana. Mas o Senhor está dizendo: aquieta, porque eu quero te dar uma atitude ungida. Amém? Você recebe isso no teu espírito? Eu quero declarar que todo desafio
desespero vai para o abismo. Em nome de Jesus. Oh, irmãos, o desespero é uma arma do diabo. Agora, se você descansar em Deus, Ele simplesmente não saberá o que fazer com você. Porque a paz de espírito o confunde profundamente. Ainda que esteja faltando coisas necessárias para a nossa vida, a gente precisa manter a paz. E eu vim aqui profetizar a paz no seu coração. Amém? Eu me lembro da minha mãe contando uma precipitação horrível que ela teve. Ela ficou grávida nos idos de meados de 60. E ela fumava muito e desenvolveu uma enfermidade que afetou o bebê. E ela desenvolveu a gestação até a data prevista mesmo, 9 meses. E teve uma pessoa que chegou perto da minha mãe, e lá no interior do Mato Grosso, que não tinha ultrassonografia, não tinha essas tecnologias, e a pessoa perguntou assim: Dona Tininha, aquela coisa, né, de você conversar com as grávidas, o que você quer que seja, homem ou mulher? E a minha mãe, precipitada e movida pelas feridas pessoais, porque ela tinha sido muito humilhada, ela era órfã, então ela sofreu muita violência, porque ela ficou de casa em casa de parente, um dia num primo, um dia num tio, e ali ela sofreu abusos, ali ela apanhou, ali ela passou fome, e ela cresceu assim com muitas feridas. Então a minha mãe desenvolveu um raciocínio de que mulher é muito sofredora. Ela fazia essa matemática na cabeça dela. Então, movida pela ferida, ela virou para a mesinha e falou assim: eu quero que seja homem, porque se for mulher é melhor que morra. E essa foi uma precipitação muito grande da boca da minha mãe. Minha mãe não era crente, o diabo se apropria daquilo que a gente fala. Por isso o Senhor quer que a gente tenha atitudes ungidas. Pense no que você vai falar, em nome de Jesus. Pense no que você vai fazer. E não só pense, ore sobre aquilo que você vai fazer. Exponha diante de Deus qual é a sua intenção, para que Ele possa te orientar e você tenha o melhor resultado no mês de setembro, em nome de Jesus. Amém? E a minha mãe foi para o hospital, irmãos, e ficou muito mal, por causa da pressão arterial, por causa do tabagismo, e verdadeiramente a minha irmãzinha nasceu menina, ela não sabia que era menina, e nasceu também com problema, linda. Eles tinham o hábito de tirar foto de defunto. Quem lembra desse hábito antigo? Lembra disso? Os mais velhos tiravam foto, né, no velório. E aí tiraram foto, eu cheguei a ver essa foto da minha irmã, linda, perfeita, irmãos. 4,5 kg ela nasceu, mas ela durou só umas horinhas e faleceu. E a minha mãe teve uma grande dor na alma. Então quando foi em 75 que ela engravidou de novo, ela já estava experiente, tomou cuidado com a voz dela, e graças a Deus foi em 76 que eu nasci, debaixo da palavra dela abençoadora, graças a Deus, porque Deus queria dar uma menina para ela. E foi até profetizado por um pastor que eu seria menina, mas aí ela nem retrucou. Porque a precipitação nos traz uma consequência tão grande, seja de palavra, seja de atitude. Essa mulher se precipitou e o rei ficou com tanto ódio que ele rasgou as vestes dele e ele falou assim: me faça os deuses a outro tanto, se amanhã a cabeça de Eliseu não rolar. Aí você veja, ele era idólatra, ele era sanguinário, ele era desviado da vontade de Deus, ele colheu a consequência da fome por causa de sua idolatria. A consequência é absolutamente dele, mas quando vem a consequência, ao invés de ele fazer uma autoavaliação e converter-se ao Deus de Israel, ele fala que vai matar o profeta. Por quê? As pessoas, irmãos, querem descontar nos crentes os seus próprios erros. Mas eu quero declarar que o Senhor vai nos justificar. Amém? Talvez alguém está tentando descontar em você o erro que ele mesmo cometeu. A gente, às vezes, na frente de igreja, apacentando, o que a gente vê, irmãos,
a pessoa passa o dia, não ora, não jejua, não lê Bíblia, não tem devocional, não pratica caridade, não faz justiça, não libera perdão, e aí vem para a igreja, que se a gente colocar a mão, quem sai é a pessoa, nem o demônio, da perturbação que é. Mas aí ela chega cheia de problema, mas é a igreja que não presta, é o pastor que não pega bem. Essa igreja tem problema. O que eu tenho visto nesses 25 anos de pessoas, irmãos, em pecado e com pecados ocultos, que quer descontar na igreja o seu problema, não é brincadeira. E a Bíblia diz que aquele rei falou: vou matar amanhã Eliseu. Eles marcaram o velório de Eliseu para o dia seguinte, mas para o dia seguinte Deus já tinha um milagre preparado. E eu quero declarar, talvez alguém já decretou tua derrota, mas na data marcada Deus vai surpreender a terra. Amém? Oh, glória! Aleluia! Vai ter velório amanhã e é de Eliseu. E ele manda os homens correndo na casa de Eliseu para capturar Eliseu. Mas Eliseu é cheio do Espírito Santo. E eu acho tremendo, irmãos, que o Eliseu, ele tem uma atitude tão ungida, porque ele recebe a revelação e ele fala para os anciãos que estão ao lado dele: o pé do sanguinário está vindo após os seus servos, não deixe eles entrar. Quando eles chegarem, fecha a porta na cara deles. Olha a revelação que ele teve. Os meninos estavam na esquina e ele já sabia o que estava acontecendo. E ele sabia que era para capturar ele e para matar. Mas eu acho tremendo, irmãos. A atitude de Eliseu é tão ungida pelo Espírito Santo que, apesar do rei querer matá-lo, apesar do rei culpá-lo, ele se deixa fluir no Espírito de Deus. E eu quero declarar isso na tua vida nesse mês de setembro. Você vai fluir no Espírito, independente da circunstância. Você vai fluir no Espírito. Você recebe essa palavra? Você vai fluir no amor, você vai fluir no poder, você vai fluir na prosperidade, você vai fluir na provisão, você vai fluir na revelação, independente da fúria do diabo. Olha que atitude ungida. Ele, em vez de falar: esse desviado, eu vou falar para fogo do céu cair sobre ele e matar, porque ele tinha essa unção. Mas não, irmãos, ele fluiu no amor. Aleluia. Ele fluiu no poder. E exatamente na data que foi marcado o velório dele, ele abençoa, porque ele está cheio do poder de Deus. E Jesus quer revestir alguém aqui nessa noite, cheio do poder de Deus, irmãos. Ele olha e fala: amanhã, por essas horas, vai ter farinha na porta de Samaria. Olha que tremendo, irmãos. E eu me lembro, há uns 18 anos atrás, eu estava indo para uma vigília e eu não fui prudente. Eu fui sozinha para a vigília e eu estava no ponto de ônibus. E um homem parou e desceu armado e me rendeu e me colocou dentro do carro. E eu entrei ali e falei: meu Deus, eu estou frita. Ele colocou a automática na minha cabeça e falou para mim ficar quieta. Mas pensa que eu consegui ficar quieta. Eu comecei: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. E ele colocava a mão no ouvido e falava: para, fica quieta. E com a arma na minha cabeça. E aí eu terminei: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu nem olhava para o lado dele. E ele começou a rodar com o carro. Ele rodou com o carro, irmãos, em São Mateus. Ele rodou com o carro na Sapopemba. Ele rodou o carro, ele rodou. Mas ele não conseguiu fazer nada comigo, porque o Senhor foi tremendo na minha vida. E eu comecei a olhar para ele, e ele falava para mim calar a boca, mas eu não conseguia. Era uma mistura de fé e nervoso ao mesmo tempo. E eu comecei a pregar para aquele moço,
e comecei a falar: moço, eu estou indo para a igreja, Jesus te ama. E ele: cala a boca, e andando comigo no carro. Quando chegou na oratória, irmãos, ele abaixou a arma e ele começou a chorar. Ele parou o carro e ele me pediu perdão e falou assim: ore por mim, eu me chamo Paulo, eu não sei porque eu estou fazendo isso com você. E aí ele falou: você pode descer. E ele falou: onde que você mora? Claro que eu não ia falar onde eu moro, né? Só dei uma imediação próxima. E aí ele parou no oratório e falou assim: pode descer. Só que quando eu tentei abrir a porta do carro, estava travado. Eu falei: ele tá, ai meu Deus, isso é uma pegadinha, esse homem vai me matar. E ainda fiquei mais uns minutos, porque ele não conseguia ver que eu queria descer, porque ele estava tomado de choro. E eu vi o poder do Espírito Santo dentro daquele carro. Irmãos, quando ele percebeu que estava ainda travado, que ele destravou a porta, eu quase caí para fora do carro e fui correndo para minha casa. Eu passei uns 15 dias debaixo daquele choque. Eu me lembro que meu pastor foi me visitar. Ele bateu na minha porta, ele nem sabia o que tinha acontecido. Ele foi fazer uma visita, ele bateu na minha porta. Eu estava tão traumatizada que quando o pastor abriu a porta, eu berrava, eu não chorava, porque aí todo aquele volume de medo e emoção que eu passei naquela noite veio tudo à tona. Mas o meu pastor me ungiu e aquele espírito de pânico foi para o abismo, graças a Deus. Irmãos, e eu fiquei pensando, aquele homem com a arma na minha cabeça, mas o Senhor me deu graça de evangelizar por causa do poder de Deus. Eu tenho certeza que ele se lembra daquela noite, porque ele não pôde tocar na serva de Deus, porque o Senhor é tremendo na vida da igreja. E eu penso em Eliseu, irmão, sofrendo ameaça de morte, e ao invés de amaldiçoar, ele não se precipitou com palavras. Ele teve uma atitude ungida, ele profetizou milagre. E o Senhor está falando para alguém aqui: pode ser absurda a tua circunstância, não se deixa levar pela angústia do seu prejuízo. Abre a tua boca e profetiza. Essa é uma atitude ungida, irmãos. Quando está tudo virado de ponta cabeça, mas você declara a vitória, você declara o milagre. Deus vai honrar a profecia que sair da tua boca, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Aleluia! Eu me lembro de um dia que a gente estava numa roda de amigos e eu estava numa prova tremenda. E a gente estava brincando o que a gente queria. Todo mundo foi falando alguma coisa, um carro, uma casa. Eu falei: eu queria um cheque de 5 mil reais. Gente, mas olha, eu achei tão extraordinário aquilo. O que a gente tem que ter realmente cuidado com as nossas palavras, seja para abençoar, irmãos, seja para você falar qualquer coisa. Você tem que tomar cuidado, porque o Espírito Santo ele pode te encher. Eu me lembro que passou alguns dias, uma pessoa entrou em contato comigo que eu nunca vi na minha vida e depositou 5 mil reais para mim, do jeito que eu tinha falado na roda de amigos, e eu fiquei maravilhada. Não foi 6 mil, não foi 3 mil, foi 5 mil. Então Deus quer ungir a sua boca. Você recebe essa palavra no seu espírito? Deus quer ungir a sua boca. Eliseu teve uma atitude ungida e falou: amanhã vai ter. Mas tem gente, irmãos, que não tem atitude ungida. E esse capitão olhou e falou: mas nem que abra a janela no céu. Eu não acredito. Olha, gente, a incredulidade mata. A incredulidade tira a sua oportunidade de ver o sobrenatural de Deus. Aquele homem podia, mesmo que você não vá na mesma direção de alguém que tem fé, a melhor coisa é ficar quieto, não falar nada. Tem gente que perde uma grande oportunidade de ficar em silêncio. O silêncio, a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Sabe, irmãos, falar é de ouro, calar é de prata, ou é o contrário? Eu sei que é precioso. É o contrário. Eu amo essa frase. Porque realmente não é melhor ficar quietinho, não é melhor ficar na sua, do que falar uma bobeira e o diabo se apoderar e trazer aquilo à tona. Aquele homem perdeu uma oportunidade de ouro, de comer uma bela lasanha. Ele perdeu uma oportunidade tremenda.
E Eliseu falou: vai ter farinha. E farinha, irmãos, não é só suprimento material, é um símbolo tremendo da palavra de Deus. Porque Jesus disse: eu sou o pão da vida. A minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então, irmãos, do que é feito o pão? O pão é feito de farinha. E Jesus é o verbo vivo. Ele é a palavra. Farinha é a palavra. E eu quero declarar a revelação da palavra para você neste mês de setembro, em nome de Jesus. Aonde tem farinha não tem morte. Aonde tem farinha não tem fraqueza. Porque a farinha tem algumas características. Primeira coisa, irmãos, farinha, ela esfria o que está quente. A tua prova pode estar como uma fornalha ardente 7 vezes aquecida, mas quando a palavra vem, o Senhor refrigera a tua alma. Porque farinha esfria o que está quente, irmãos. Farinha engrossa o que está ralo. Às vezes a tua fé, a tua alegria está rala, rala, rala. Eu tinha uma amiga que faleceu o mês passado, que ela tinha um dizer, ela era mineira, e quando ela encontrava uma coisa de má qualidade, fosse um pão ou uma pessoa de mau caráter, ela olhava para a gente e falava: que raleza. E eu amava aquela frase que ela falava: que raleza, ou seja, que coisa rala. E às vezes o que está ralo, irmãos, é a nossa fé, é a nossa esperança. Mas quando vem a palavra engrossa o que está ralo. E eu quero declarar: o Senhor vai fortalecer a tua fé. Amém? Farinha, irmãos, ela aumenta o que está pouco. Talvez você não teve essa experiência. Eu tive, porque foi 4 filhos para criar com muita dificuldade. E às vezes, para aumentar a farofa, o que a gente põe? Farinha, não é? 4 filhos para dar conta, você coloca farinha de mandioca, você coloca farinha de milho, porque farinha aumenta o que está pouco. E eu quero declarar: o Senhor vai aumentar a sua força pelo poder da palavra. Amém? O Senhor tinha prometido na boca de Eliseu: vai ter comida amanhã. E eu quero declarar: não vai ter velório, vai ter provisão. Você recebe essa palavra? Não vai ter derrota, vai ter surpresa. Há um de repente de Deus para alguém nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Há um de repente. Aleluia! Que coisa boa estar no de repente de Deus. Que delícia! Você dorme de um jeito, acorda de outro. E a Bíblia diz, irmãos, que o capitão abriu a boquinha dele para falar bobeira. E a Bíblia diz que 4 leprosos teve uma ideia naquele dia. Sabe quando não te resta mais nada? É tão bom, né? Porque quando a gente está no fundo do poço, só dá para subir, não dá para descer. E aqueles homens estavam tão no fundo do poço, tão sem perspectiva, que o que acontecesse era lucro. E tem hora, irmãos, que a gente está desse jeito, não é verdade? O que ia acontecer é lucro. Mas eles também tiveram atitude ungida. Nós vamos nos movimentar. E Deus está falando: pode ter fome, pode ter escassez, pode ter dificuldade, continue se movimentando. Eu quero profetizar: se movimenta em nome de Jesus. Continue se movimentando, porque é no teu movimento que vai vir o de repente de Deus. Aleluia. Eu acho tremendo. Quando Jesus fez água em vinho, Ele não fez nas talhas. Ele tirou e falou para os serventes levar para o mestre-sala. No movimento de andar, a água se transformou em vinho. Porque o milagre é no meio do teu movimento. Amém? No isolamento, irmãos, não vai acontecer nada. Na passividade, não vai acontecer nada. No retrocesso, não vai acontecer nada. Mas no teu movimento, Deus vai agir poderosamente. Amém? Você recebe essa palavra? Se movimenta, sai da letargia, sai da paralisia, e você vai ver o que Deus vai fazer. Eles se movimentaram. Quer saber? Vamos para o Arraial dos Círios. Se eles matarem a gente, pelo menos a gente morre de barriga cheia.
Eu tenho muito esse pensamento, nossa, principalmente no final de semana. Eu penso muito isso. Às vezes é uma coisa gostosa e eu olho para a dieta da hemodiálise, não pode. Eu fico pensando, poxa, mas se eu comer isso aqui e eu morrer, olha, pode falar no meu velório, morreu comendo o que gostava. Morreu fazendo o que gostava. Deus tem me livrado, graças a Deus. Ai, irmãos, se a gente morrer, morre de barriga cheia. E a Bíblia diz que eles chegaram lá. Irmão, se veja, a atitude depende da qualidade do pensamento. Os sírios tiveram um pensamento, não foi nem pensamento, foi um delírio. Eles ouviram barulho e começaram a delirar. E tem gente, irmãos, que é desse jeito. Ele não está pensando, raciocinando segundo a unção do Espírito Santo na direção da palavra. Ele delira e começa a antecipar o sofrimento, começa a antecipar a angústia. Nem aconteceu, mas ele já está. E o cérebro é tão potente que ele começa a pensar e ele começa a mandar informação para todos os teus órgãos. E todo o teu ser fica dominado pelo teu pensamento. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer-nos que aquilo que o homem pensa, ele é. Porque é muito poderoso o pensamento. Eu até uso muito essa técnica, porque às vezes a gente, quando está com oxidação no sangue, eu perco muito o apetite. Por isso que eu não perco a oportunidade de comer coisa gostosa, porque eu vivo mais sem apetite do que com apetite. E às vezes o que eu faço? Eu pego o meu celular ou o meu tablet e coloco lá no YouTube, asiáticos comendo. Você já viu esses vídeos? E meus filhos falam, mãe, que coisa nojenta. Eu acho tão maravilhoso o jeito que eles comem. Eu fico às vezes 40 minutos vendo ele comer. Quando termina, você vê o cérebro, como ele recebe gatilho. E eu faço isso intencionalmente para receber fome. Depois de 40 minutos, eu estou comendo. Por quê? O cérebro começa a mandar informação. Aqueles homens receberam informação. Ouviu o barulho e falou, olha o delírio deles. O rei de Israel alugou outro rei e vieram contra a gente. E agora ele vai matar a gente. E eles saíram correndo. Irmãos, porque o cérebro deles começou a sair do eixo. E eu quero declarar que toda a seta do diabo vai sair da tua mente. Em nome de Jesus, você recebe essa palavra? Porque tem gente que se autodestrói pelo próprio pensamento, irmãos. Ele se autodestrói só pela qualidade do seu raciocínio. Ninguém ia matar eles, mas eles começaram a delirar e correram. E a Bíblia diz que aqueles 4 leprosos, porque a vitória vem de onde a gente nem imagina. Você crê nessa palavra? A tua vitória vai vir de onde você nem espera. Vai ter gente aqui que vai ficar chocado em setembro. Que vai falar, não acredito que eu olhei para a direita e veio da esquerda. Eu não estou acreditando. Porque a vitória vem de onde você não faz ideia. Quem ia imaginar que 4 leprosos, gente, não foram guerreiros armados, não foram os capitães, os generais, não, 4 leprosos que não se intimidaram com o perigo de morte, não tiveram a sua vida por preciosa e se arriscaram. E tem horas, irmãos, que a gente tem que se arriscar para ter vitória. Aleluia. E talvez você fale assim, mas arriscar tem a ver com a fé. Eu me lembro de um profeta falando para mim outro dia, irmã Elisa, é um homem cheio do Espírito Santo. Deus está falando para você, arrisque-se. Só que não era arriscar na vida, era sobre as coisas sobrenaturais. E eu falei, nossa, que palavra, né? Realmente a gente se segura com o Espírito de Deus. E naquele dia que ele falou isso para mim, eu falei, quer saber? O que Jesus mandar eu fazer hoje, eu vou fazer. Eu fiz um voto interior. Irmãos, mas veio um poder aquele dia sobre a nossa vida. Mais um poder, que eu fiquei tomada da glória de Deus. E eu tremia feito vara verde. Eu estou pregando, de repente pensando assim, você vai orar por todas as pessoas da igreja. 450 pessoas. Eu estava tão cheia do Espírito. E tantas vidas foram curadas naquela tarde, irmãos. Porque eu fiquei debaixo daquela palavra do profeta, arrisque-se. Porque eu normalmente jamais ia falar que ia orar por 450 pessoas. Eu falei, eu vou fazer tudo que o Senhor mandou fazer. E irmãos, mal sabia eu que ele ia aprontar.
Eu me lembro que eu fiquei tremendo tanto, aí me levaram na sala do pastor, que eles ficaram preocupados com a minha pressão arterial. E aí eles tentaram medir minha pressão, mas o meu braço tremia tanto que eles não conseguiam colocar um aparelho, eles achavam que eu podia controlar aquilo. Eu estava submetida a uma unção espiritual. E a minha pressão é muito alta. O baixo dela é 16/10. Quando eu estou bem, é 16/10. E eu fiquei preocupada, eu falei, Jesus, se eles verem como é a minha pressão, eles vão chamar o SAMU, eles vão ficar desesperados. Espírito Santo, põe a mão nessa pressão. E na hora que eles mediram, estava 14/8. Ai, que alívio que eu fiquei, irmãos, porque eu fiquei com medo deles ficarem amedrontados. Porque o povo que cuida de mim na clínica já sabe como funciona. Aí eles nem se assustam mais, né? Mas uma pessoa que não sabe, fica desesperada, vai querer me levar para o hospital. E aí, irmãos, eu me lembro do profeta, arrisque-se. Então tem hora que o Espírito Santo quer que você faça coisas que talvez para o seu comportamento padrão vai fugir completamente do padrão, mas deixa o Espírito Santo fluir na tua vida. Você recebe essa palavra? Talvez o que ele vai te mandar fazer em setembro vai fugir do seu padrão de comportamento. Mas eu estou acostumado a fazer assim, mas eu estou acostumado a fazer assado. Mas deixa o Espírito te guiar, porque ele vai te levar para uma porta de provisão. Ele vai te levar para uma surpresa. Ele vai te levar para um sobrenatural. Você recebe essa palavra? Coisa tremenda é ser guiada. Aqueles homens lá arriscaram-se. E a vitória para a cidade veio de 4 homens leprosos. Mas sabe o que eu acho tremendo, irmãos? É que aqueles homens, eles estão ali, eles têm uma atitude ungida também. Eles estão pensando nele, eles comem, eles pegam ouro, e eles pegam prata. Mas tem uma hora que eles caem em si e falam, nós não estamos fazendo bem. Hoje é dia de boas novas. E nós nos calamos. Sabe, irmãos? E muitas vezes nós estamos como aqueles leprosos, nós estávamos em pecado. Nós éramos leprosos aos olhos de Deus. O Senhor virou nosso cativeiro. Ele debandou o adversário. Ele restituiu para nós a vida, a paz, a alegria, a revelação da palavra. As preciosidades, o ouro e a prata são dons e frutos espirituais que Deus nos deu. E às vezes nós estamos calados, enquanto alguém está precisando receber ajuda. Sabe, eu quero profetizar, não seja crente 3S. O que é um crente 3S? Salvo, sentado e satisfeito. Profetiza para o teu irmão, não seja 3S. Não seja 3S. Salvo, sentado e satisfeito. Tem crente que está assim, foi salvo, sentou e fica vendo a banda passar. Eita Deus. Enquanto tem muita gente precisando de ajuda, muita gente precisando de pão, tomara que o Espírito Santo te convença em nome de Jesus. Porque o que Ele vai colocar na tua mão em setembro não é só para você. O que Ele vai colocar na tua mão é para a sociedade. O que Ele vai colocar na tua mão é para a prostituta, é para o usuário de droga, é para o perdido, é para o desviado. O que Ele vai trazer na tua mão é para você compartilhar. E eu quero profetizar, você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Você vai ter para dar espiritualmente, irmãos. Eu não prego coisa material. Eu estou declarando isso no mundo espiritual. Espiritualmente, você vai ter para dar. Você recebe essa palavra? Que coisa tremenda quando a gente tem o que dar para as pessoas. Coisa tremenda quando as pessoas podem bater na nossa porta e receber poder de Deus na vida. Aqueles homens transbordaram, irmãos. Eles não foram crentes 3S. Eles transbordaram. Caíram em si e falaram, nós vamos compartilhar o que recebemos. E Deus vai te dar condições de compartilhar em nome de Jesus. Chegou a notícia em Samaria. Em vez do velório de Eliseu, teve um banquete em Samaria. Mas o capitão não pôde participar do banquete. Oh, irmãos, que coisa triste. A gente vê as promessas de Deus chegar e a pessoa não poder desfrutar. Essa semana eu recebi 2 pedidos de oração
de casos terminais, pessoas muito próximas de mim. Eu fiquei muito triste e eu fui para a madrugada orar. E teve um caso que eu cheguei para Jesus com muita intimidade. Falei, Jesus, não deixa ela morrer. Ela acabou de receber Jesus como Salvador. Agora que ela está desbravando a vida eterna, conhecendo a palavra, a família está sendo atingida. Senhor, não deixa ela morrer. Mas o Espírito Santo falou para mim assim, Elisa, se eu tirar ela de cima do leito de onde ela está, ela não vai ficar na minha presença. Porque ela critica a minha igreja demais. E eu fui me lembrando que faz 3 meses que essa vida recebeu Jesus, e ela recebeu Jesus na Batista da Lagoinha, e ela já achou 320 defeitos na Batista da Lagoinha, e com 3 meses já saiu para outro ministério. E eu comecei a me lembrar, e Jesus começou a falar comigo, ela é muito crítica, o coração dela é duro, eu estou purificando, porque se ela descer desse leito, ela não vai permanecer na minha presença. Eu estou limpando. Do leito que ela subiu, ela não vai descer. Eu fiquei tão triste porque a filha dela me pediu para orar. E no dia seguinte ela falou, Elisa, o que Deus te revelou? Eu nem tive coragem de falar, porque ela não está na estrutura de ouvir isso ainda. Ela não tem ainda capacidade de ouvir isso. Eu falei, estou orando. Irmãos, ela acabou de receber Jesus. Vocês acreditam que ela conseguiu discutir com o André Valadão? Eu fiquei assim de cara, meu Deus, 2 meses de convertido, ela mandou um e-mail para o André Valadão discutindo. Então, assim, é muita cegueira espiritual. E às vezes você vê a promessa chega, a vitória chega, e por causa do coração, a pessoa perde a oportunidade, irmãos. Eu fiquei muito triste quando o Senhor falou para mim que essa pessoa vai para a glória. Fiquei triste, assim, no sentido de que ela é muito jovem. E feliz porque eu sei que ela está sendo salva, porque o Senhor falou que está purificando ela. Mas, irmãos, tome cuidado com as suas atitudes, porque às vezes a vitória chega e você não vai conseguir desfrutar por causa da incredulidade. Esse capitão viu a comida e não pôde comer. Enquanto os leprosos, você veja, uma pessoa improvável foi, desfrutou e comeu, o improvável comeu, e aquele que era preparado, saudável, inteligente, não comeu. Então não tem a ver, irmãos, com a nossa capacidade, tem a ver com a nossa fé. Amém? Às vezes, por isso que tem muita gente que questiona, fulano acabou de chegar na igreja, já foi batizado com o Espírito Santo, já é ungida pastor, já está dirigindo igreja, pouco tempo já tem um sucesso tremendo. Eu conheço pastores que com 3 anos de convertido foi ser pastor e encheu a igreja, está lotada a igreja dele até hoje. Enquanto outros, irmãos, estão na presença de Deus patinando há 20 anos, não progride, não tem poder de Deus na vida, não tem resultado, não tem progresso. Por quê? A incredulidade mata. Mas Jesus hoje quer que você tenha uma atitude ungida. Eu quero declarar, Jesus vai te dar direção para ter palavras ungidas, pensamentos ungidos e atitudes ungidas. O Senhor vai te dar direção e vai te levar no endereço certo, em nome de Jesus. Fique em pé nesta hora gloriosa. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar para você que precisa tomar uma decisão e a coisa está difícil e você quer esta unção para acertar o alvo, vem aqui à frente. Eu vejo uma pessoa que está numa bifurcação e o Senhor está dizendo, quero eu te ungir nessa noite. Eu quero orar por você que está desafiado por algumas necessidades, vem aqui à frente. Deus tem uma provisão de surpresa para a tua vida. Irmã Elisa, eu sou o improvável, vem aqui à frente, porque Deus vai usar as coisas loucas para confundir as sábias. Foi exatamente isso que Ele fez nesse episódio, e Ele vai fazer neste mês de setembro. Aleluia. Eu quero orar por você que tem pendências que estão preocupando a sua mente. Aleluia, vem à frente, porque vai ter surpresa da parte de Deus. Aleluia.
Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei